Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 11 de Cálculo 1. Nesta aula vamos a falar sobre funções contínuas. Bem, primeiro vamos a definir o conceito de uma função ser contínua num número do domínio da função. Dizemos que f, uma função de uma variável tomando valores reais, é contínua no número a se verifica as seguintes condições. Primeiro, a tem que estar no domínio da função para poder falar de continuidade. Essa é a primeira condição. Depois, o limite da função f quando x tende a a, esse limite deve existir. E a terceira condição é, que esse limite que existe deve coincidir com o valor da função no número a. Essa é a definição de uma função ser contínua no número a, ou simplesmente alguns livros escrevem dessa forma. Tá? Mas aqui deve entender-se que, obviamente, isto faz sentido quando a está no domínio. Essa igualdade está garantindo de que o limite da função quando x tende a existe e esse limite é f de a. A maneira como estou apresentando aqui seria uma maneira mais detalhada a partir dessa equação. Agora, se em vez de considerar o limite quando x tende a tomarmos x tendendo a pela direita ou pela esquerda e verificamos essas condições com esse limite lateral à direita ou à esquerda, nesse caso falamos que a função é contínua à direita no número a ou contínua à esquerda no número a. Tá? E tendo definido o que significa uma função ser contínua num número, depois definimos o que é uma função ser contínua num intervalo aberto. Isso significa simplesmente que a função deve ser contínua em todos os números do intervalo aberto. E uma função ser contínua no intervalo fechado de extremidades a e b significa que ela é contínua no intervalo aberto AB e deve ser contínua à direita no número A e contínua à esquerda no número B. Então, essas são as definições envolvendo esse conceito de continuidade. Vejamos exemplos. Temos essa função definida em todos os reais, exceto o zero, e a regra de definição é uma função por partes. Então, aqui temos um esboço da nossa função e vemos que o gráfico está apresentando três quebras no número menos 2, no número 0 e no número 1. Então, vamos analisar nesses números se nossa função é contínua ou não. Bem, no número menos 2, nossa função, seu valor é 2. Porém, o limite, então a primeira condição no número menos 2 está sendo verificada. O limite da função quando x tende a menos 2, vemos que o limite da função é 4. Porém, a terceira condição não é verificada, né? Porque o limite, que é 4, não é igual que o valor da função em menos 2. Então, a função não é contínua em menos 2. Quando uma função não é contínua num número, dizemos que a função é descontínua. Então, a função é descontínua em menos 2. A função é descontínua em 0 porque em 0 a função não está definida, certo? Nossa função está definida em todos os reais menos o 0. Então, também a função não é contínua em 0 porque a função está
falhando a primera condición, o sea, o f de 0 no existe. 0 não está no domínio da função. E depois, no número 1, vemos que nossa função também vai ser descontínua. Tá? Isto dá para ver intuitivamente pelo gráfico, né? Porque temos essa quebra, mas pela definição seria descontínua. Por quê? Primeiro, a função está definida em 1, seu valor é 1. Depois, o limite da função quando x tende a 1 não existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando x tende a 1 pela esquerda, vemos que su limite lateral à esquerda vai ser 1 e o limite lateral à direita é 2. Então, os limites laterais, quando x tende a 1, existem, mas não são iguais, portanto, esse limite não existe. E dessa forma, nossa função não é contínua em 1. E em qualquer outro número real distinto de menos 2, 0 e 1, nossa função vai ser contínua. Tá? Isso também pode ser visto algebricamente usando a regra da definição de nossa função f. Então, esses casos que temos falado estão aqui, certo? E para qualquer outro número real distinto de menos 2, 0 e 1, nossa função vai ser contínua nesse número. Ou seja, usando a definição de continuidade num intervalo, teremos que nossa função vai ser contínua nesse intervalo, também vai ser contínua nesse intervalo, vai ser contínua nesse intervalo de 0 a 1 e no intervalo de 1 até mais infinito. Portanto, vai ser contínua na reunião desses intervalos. Agora, queremos determinar os números onde essa função f é descontínua. Bem, no primeiro caso temos nossa f dada por essa função racional. E agora, no segundo caso, nossa função f é a mesma função racional quando x é distinto de 2 e vai ser 1 quando x é 2. Primeiramente, aqui nossa função tem domínio todos os reais, excluindo o número 2, certo? Porque o denominador anula-se unicamente em 2. E, de fato, essa função pode ser simplificada, tá? Porque o numerador também anula-se em 2, certo? Ou podemos fazer o quociente desses dois polinômios e vemos que o resultado vai ser o quociente x mais 1, sendo que essa igualdade é válida para x distinto de 2. Agora, essa função, se é possível, a gente já sabe como esboçar o gráfico dessa função. O gráfico da função está aqui, nesta figura, que vai ser y igual a x mais 1, com a condição de que x tem que ser distinto de 2. Se não tivéssemos essa condição, seria toda essa reta, incluindo esse pontinho aqui, mas como x é distinto de 2, o pontinho esse aqui é excluído da reta. Tá? E, bem, como nossa função... Bem, aqui podemos analisar através do gráfico. Vemos que esse gráfico apresenta uma quebra precisamente no ponto 2, 3. E, bem, isso vai nos indicar que nossa função f, que é a função racional, não vai ser contínua em x igual a 2. Porque, bem, 2 não está sendo um número do domínio da função. E a nossa função vai ser contínua em qualquer outro número real distinto de 2. Certo? Porque vemos essa função, seu limite quando x tende a, seja qual for o valor de a, é a mais 1. Né? Que coincide com, de fato, é nossa função avaliada em a mais 1. Então, a função vai ser contínua em a. Mas essa expressão era a expressão da nossa função f quando x era distinto de 2. Então, isto é válido para
eh, aqui para todos os x distintos de 2 para nossa função f. Então a conclusão vai ser nossa função f, essa função aqui, é contínua em todos os reais, exceto em 2. Agora, no caso B, temos essa mesma função racional, só que estamos agora definindo nossa função f. Quando x é igual a 2, está sendo definida como 1. Neste caso, essa função está definida em todos os reais. Tá? Mas já vimos que o limite dessa função f, que vai ser precisamente o limite dessa função quando x aproxima-se de 2, o limite vimos que era, quanto era o limite? Quando x aproxima-se de 2 vai ser 3. Então, o limite dessa função quando x aproxima-se de 2 vai ser o limite dessa função racional. E esse limite vai ser 3, certo? Porque isto era igual a x mais 1. Mas esse limite não coincide com o valor de nossa função em 2, porque em 2 é 1, são distintos, né? É distinto, isto aqui é 1. Então, essa função b não é contínua em x igual a 2. E em qualquer outro número real distinto de 2, nossa função vai ser contínua. Então, a conclusão vai ser a mesma conclusão. Essa função é descontínua em 2 e é contínua em qualquer outro número real distinto de 2. E aqui podemos visualizar através do gráfico. Nossa função agora, neste caso, vai ser seu gráfico, essa reta, excluindo esse ponto, junto com esse ponto, né, que era o valor o ponto que corresponde quando x é 2, temos seu valor vai ser 1. Bem, intuitivamente a função é descontínua em 2 porque precisamente o gráfico está apresentando essa quebra em x igual a 2. Agora, no seguinte exemplo, temos essa função, certo? E o exemplo está pedindo para mostrar que essa função é contínua nesse intervalo fechado. O que significa que seja contínua nesse intervalo fechado? Bem, temos que provar aqui, né? Que f é contínua à direita em menos 2. Depois, temos que provar que seja contínua à esquerda em 2. Temos que provar f é contínua à esquerda no número 2. E que f seja contínua no intervalo aberto de menos 2 a 2. Ou seja, isto provamos como? Temos que verificar que o limite da função f, quando x tende a um número que esteja nesse intervalo, isto deve coincidir com f de a. E aqui essa igualdade, como eu estava comentando no início, isso implica, né, ou isso significa que f está avaliado, ou a, quando está entre menos 2 e 2, faz sentido, está no domínio da função f. O limite existe quando x tende a A e esse limite coincide com o valor da função em A. Então, quando tomamos um número A que está entre menos 2 e 2, temos que essa função faz sentido, porque o domínio dessa função vai ser precisamente o intervalo fechado de menos 2 a 2. Agora, vamos ver essa igualdade. Neste caso, é devido a propriedades do limite. Como temos essa função polinomial, o limite dessa função polinomial vai ser o polinômio avaliado em a, que vai ser 4 menos a quadrado. Como a está entre menos 2 e 2, 4 menos a quadrado vai ser positivo. Então, o radicando seu limite quando x tende a
sendo que A está nesse intervalo aberto, o limite do radicando vai ser positivo, logo o limite do negativo da raiz quadrada, por propriedade do limite, vai ser o negativo da raiz quadrada do limite, que seria esse número aqui, mas isto aqui é precisamente f avaliado em A. Então, estamos verificando essa igualdade. Ou seja, nossa função f é contínua no intervalo aberto de menos 2 até 2. E, similarmente, podemos ver que a função vai ser contínua à direita em menos 2, certo? E que vai ser contínua à esquerda em 2. Então, tendo verificado esses três casos, concluímos que nossa função é contínua no intervalo fechado de menos 2 até 2. Agora, o seguinte resultado é consequência das propriedades de limite e da definição de função contínua num número. Se tivermos f e g, duas funções contínuas no número A, acontece que a soma, a diferença, o produto vão ser contínuos também no número A. Já o quociente vai ser contínuo no número A se o valor da função g no número A, ou seja, o denominador em A, é distinto de 0. Consequência desse resultado é que qualquer função polinomial é contínua no seu domínio, ou seja, as funções polinomiais são contínuas em todos os números reais. Ou, dito em palavras através do gráfico, os gráficos das funções polinomiais não apresentam quebras. Tá? E usando essa propriedade aqui do quociente de duas funções contínuas, podemos ver que qualquer função racional vai ser contínua no seu domínio. Lembrar que função racional é uma função quociente de duas funções polinomiais. Então, aqui vamos ilustrar esse resultado com esse exemplo. Bem, isso aqui é uma função racional, desculpem, é uma função racional. Então, devido a esse resultado 2, essa função vai ser contínua no seu domínio. Isso significa que se A está no domínio da função racional, que vamos chamar f, então o limite, quando x tende a A da função racional, vai ser f de A. Agora, qual é o domínio dessa função? Bem, o domínio vai ser todos os reais, excluindo aqueles que anulam o denominador. O denominador unicamente anula-se em 2. Então, essa função racional vai ser contínua em todos os reais, excluindo o número 2. Logo, para qualquer outro número real distinto de 2, vamos ter essa igualdade. Em particular, quando A for menos 2, esse limite vai ser precisamente a função avaliada em menos 2. E isto pode ser sem nenhum problema calculado. Tá? Avaliamos essa função em menos 2 e obtemos nosso resultado, que vai ser o valor limite. Agora, no seguinte exemplo, queremos determinar em que números essa função é contínua. Então, aqui vemos que é uma função por partes. Tá? Se unicamente consideramos essa função polinomial, já sabemos que essa função vai ser contínua em todo número real. Porém, estamos definindo através dessa fórmula para a função f quando x for menor ou igual que 1. E similarmente, essa função polinomial seria contínua em todos os reais, porém estamos restringindo unicamente para x maiores que 1. Dessa forma, o único número onde a continuidade vai ser questionável vai ser no número 1. Tá?
E, bem, como a gente verifica se a função é contínua ou não nesse número 1? Porque já sabemos que vai ser contínua em todos os reais e provavelmente em 1 ainda a gente não sabe. Então temos que usar a definição. Para que seja contínua em 1, primeiro tem que estar definida no número 1, coisa que é verdade, certo? Porque quando x é 1, vai ser 2 por 1 mais 1, 3. Correto? Temos aqui seria f de 1 seria 3. Logo, é assim, certo? Logo, bem, temos que ver se os limites, neste caso, se o limite, né? Se o limite da função quando x tende a 1 existe. Neste caso, como temos uma função por partes, quando x é menor ou igual que 1, definida dessa forma, e quando x é maior que 1, definida dessa forma, temos que considerar os limites laterais em 1 e ver se esses limites laterais existem. Então, o limite lateral à esquerda da função f, quando x tende a 1, seria x menor que 1, né? Isto significa x menor que 1. Seria o limite, quando x é menor que 1, temos 2x mais 1. Isto seria 3, porque é uma função polinomial. Já quando tomamos o limite lateral à direita, quando x tende a 1, x maior que 1 significa que temos quando x é maior que 1, nossa função é x quadrado. E isto, como é uma função polinomial, seria avaliar a função nesse número, seria 1 ao quadrado, 1. Então, os limites laterais existem, porém são distintos. Então, esse limite não existe. Como não existe, já a função não pode ser contínua no número 1. Conclusão, essa função definida por partes é contínua em todos os números reais, excepto em x igual a 1. E aqui podemos ver outra afirmação para funções que são funções envolvendo raiz, né? Raiz enésima de x. Sendo que n obviamente tem que ser um inteiro positivo. Então, essa função, se n for ímpar, será contínua em todos os números reais. Tá? Por exemplo, né? Função raiz cúbica de x é contínua em todos os números reais. Já se n for par, a função, por exemplo, raiz quadrada de x, vai ser contínua em todo número real positivo. E se consideramos continuidade à direita, seria, bem, contínua no intervalo de 0 até infinito. Seria contínua em todo número real positivo, incluindo o número x igual a 0. Ou igual a 0. Ou seja, essa função, quando n é par, seria contínua em todo número não negativo. E um resultado muito importante na teoria de funções contínuas é o seguinte. Suponhamos que temos uma função g, cujo limite quando x tende a A é o número b. E a gente tem uma função contínua nesse valor limite. Tá? Bem, então aqui temos essa função g e temos uma função f. Podemos fazer composição f com a g. Agora, a pergunta é qual seria o valor limite dessa função quando x tende a A. E esse resultado nos afirma que esse limite vai ser precisamente a nossa função avaliado no valor limite da função g. Isso se nossa função f for contínua no número b. Ou seja, temos essa igualdade. Ou equivalentemente, isto pode ser escrito como o limite da composição quando x tende a A pode ser escrito como f avaliado no limite da função g quando x tende a A. Digamos, o f sai e avalia no limite.
Mas isso é válido quando nossa função for contínua, nossa função f for contínua no valor limite da função g. E como caso particular, se temos duas funções que são contínuas, acontece que a composição vai ser contínua. Tá? Se g for contínua no número a e f for contínua em g de a, então f composta com a g vai ser contínua no número a. Bem, por exemplo, a gente pode usar esse resultado para ver que essa função contínua, desculpe, que essa função raiz quadrada de 9 menos x quadrada vai ser contínua no seu domínio. ¿Isto por quê? Porque essa função pode ser vista como uma composição, onde f vai ser raiz quadrada de x, que já sabemos que é uma função contínua para x maiores ou iguais que zero. E aqui também é uma função g, uma função polinomial que é contínua em todos os números reais. Então, ao fazer a composição, como isto aqui é contínua e este é contínua nos números maiores ou iguais que zero, então a composição vai ser contínua em todos os números maiores iguais que, ou seja, quando isto 9 menos x quadrado seja maior ou igual que zero, né? Certo? Porque devido a esse resultado, tá? A esse resultado. Bem, mas isto acontece é precisamente o x que está no domínio da função, né? Porque temos raiz quadrada de 9 menos x quadrado. E isso, bem, é válido ou é verdade quando x verifica essa condição, né? Ou seja, x está no domínio. Portanto, nossa função h é contínua no conjunto solução dessa desigualdade, que seria esse intervalo fechado. Muito bem. Então, devemos ter em mente que composição de funções contínuas nos dá uma função contínua, certo? E agora vamos ver que as funções trigonométricas seno e cosseno, de fato, todas as funções trigonométricas são funções contínuas no seu domínio. Tá? Então, além das funções polinomiais e racionais que já são contínuas no seu domínio, vamos ter que as funções trigonométricas vão ser contínuas no seu domínio. E, bem, isso é provado rigorosamente usando esse limite fundamental, tá? Que o limite desse quociente, quando t tende a zero, é 1. Isto podemos ver, talvez no GeoGebra fica mais intuitivo se podemos visualizar essa função seno de x dividido por x, seno de x dividido por x. Podemos ver aqui, né, que obviamente o domínio vai ser todos os reais excluindo o zero. Aqui parece que a curva está definida em zero, mas não está definida. Tá? Em x igual a zero, nossa função não está definida. Então, por isso que vamos deixar nosso gráfico um pouco mais específico, no sentido de que aí vamos indicar com temos que essa bolinha, vamos aqui deixar preto, vamos escrever o ponto 0, 1, vamos deixar em branco. Tá bem, aqui o GeoGebra está como graficando que a função está definida em zero, mas não está definida em zero aqui.
Deixa. Estoy. Bem, então aqui esse ponto não está no gráfico, tá? Mas estando a função definida em zero ou não estando, o que nos interessa saber é o comportamento da função, para que valor a função está se aproximando quando x aproxima-se de zero. E podemos ver aqui que quando x fica tendendo a zero pela esquerda, os valores da função estão se aproximando de 1. Então, o limite lateral à esquerda dessa função, quando x tende a zero, é 1. E também, quando x tende a zero pela direita, o limite, o valor limite, a função está aproximando-se de 1. E é por isso, bem, isso seria uma justificativa usando o GeoGebra, visualizando o gráfico dessa função seno de x sobre x. Tá? Mas existe uma prova rigorosa para ver esse resultado, que, bem, não vamos apresentar aqui. Nós vamos usar esse resultado para calcular outros limites, por exemplo, esse limite. Então, aqui o truque é usar essa informação. Lembrar que o limite do seno de alguma coisa dividido por essa mesma coisa aqui, quando essa coisa tende a zero, isso é 1. Então, aqui temos seno de 4t dividido por seno de 6t. Queremos fazer aparecer 4t, tá? Para poder usar esse resultado, porque se temos aqui 4t e aqui 4t, então quando t tende a zero, certo? 4t também vai tender a zero. Então, isto vai ser igual a, seu limite igual a 1. Então, para isto, mas sem mudar nossa função, então vamos dividir por 4t. E, bem, vamos multiplicar por 4. Ou podemos pensar da seguinte maneira. A gente vai dividir ambas expressões por t, tá? Que está aqui, por t, por t. Aí não muda nada. Mas para usar esse resultado aqui tem que ser no denominador aqui deve ser a mesma expressão, deve ser 4t. Agora, para não variar nossa expressão, essa expressão, certo? Porque estamos dividindo por 4, temos que multiplicar por 4. Dessa forma fica seno de 4t dividido por t, dividido por seno de 6t dividido por t, né? E aí t vai embora e fica essa mesma expressão. E similarmente, aqui, queremos 6t no denominador, então dividimos e multiplicamos por 6. Agora, quando t tende a 0, isto tende a 1 devido a esse resultado, né? Porque isto seria, quando t tende a 0, 4t tende a 0. E quando 4t tende a 0, aqui estamos, isto vai tender a 1. Então, isto tende a 1 quando t tende a 0. Quando t tende a 0, isto tende a 1, certo? Seno de algo dividido por esse mesmo algo, sendo que esse algo tende a 0, e isso vai tender a 1. Então, podemos aplicar limite de um quociente, certo? Porque o numerador, seu limite vai ser 4, pelo limite vai ser 4, e o denominador, seu limite vai ser 6, pelo limite é 1, então o limite vai ser 6. Ou seja, o denominador, esse denominador, seu limite é distinto de 0. Então, o limite desse quociente vai ser o quociente dos limites, que seria 4 sobre 6, 2 tercios. Similarmente, por exemplo, podemos ver o limite de tangente de t sobre t, ou vamos um pouco escrever, vamos deixar tangente de t sobre t quando t tende a 0.
Bem, aqui a ideia é simplesmente lembrar como é a definição de tangente. Tangente é seno de t sobre cosseno de t dividido por t. E isto pode ser escrito como 1 sobre coseno de t por seno de t dividido por t. Então, essa função aqui, quando t tende a 0, isto tende a 1. E agora, essa função, aqui vamos a usar o resultado que ia mencionar a continuação, que é que a função seno é contínua em 0. Isso significa que o limite do seno de t quando t tende a 0 é seno de 0, que sabemos é 0. E a função cosseno é contínua em 0. Limite do cosseno quando t tende a 0 é o próprio cosseno de 0 é 1. Tá? E como a gente prova esse resultado? Usando esse limite do teorema 4. É um limite fundamental porque nos ajuda a obter esses resultados de função seno é contínua em 0 e a função cosseno é contínua em 0. Tá? Por exemplo, como vemos que a função seno é contínua em 0? Bem, queremos calcular esse limite e tem que coincidir com seno de 0. Então aqui a gente faz o artifício de dividir e multiplicar por t. Mas isto já sabemos que tende a 1. E quando t tende a 0, bem, t claramente tende a 0. Então o produto, o limite do produto, como ambas funções têm limite, o limite do produto vai ser o produto dos limites, que seria 1 por 0, 0. Mas 0 é seno de 0. Então temos essa igualdade. Nossa função seno é contínua em 0. E para ver que a função cosseno é contínua em 0, a gente utiliza o fato de que podemos escribir como cosseno de t como raíz cuadrada de 1 menos seno de t cuadrado. Tá? Nótese que quando estamos nos aproximando de 0, o cosseno de t, si temos t aproximándose de 0, o cosseno de t é a abscissa de t, né? Do ponto que representa t, de t radianos, né? Aqui se fosse t, o cosseno de t representa esse comprimento. Se t fosse aqui negativo e próximo de 0, o cosseno de t seria esse comprimento. Ou seja, quando t fica próximo de 0, cosseno de t vai ser positivo. É por isso que temos, usando essa identidade, quando t fica próximo de 0, podemos resolver e cosseno de t vai ser raíz cuadrada de 1 menos seno de cuadrado de t. E aqui usamos o limite de uma raiz, vai ser raiz do limite, tá? Porque o radicando tem limite maior ou igual que 0. Né? O limite vai ser 1 menos 0, né? Porque já sabemos que a função seno é contínua, então o limite de seno quadrado vai ser 0 quadrado, que é 0. Portanto, o limite do cosseno, quando t tende a 0, é 1, mas 1 é precisamente cosseno em 0. Então, a função cosseno é contínua em 0. E sabendo isso, então, quando t tende a 0, esse limite seria 1 sobre cosseno de 0, que é 1. Então, esse produto, né? Esse produto, como ambas funções têm limite, quando t tende a 0, então o limite do produto vai ser o produto dos limites e o resultado vai ser 1. Mas esse produto, bem, foi obtido a partir dessa função. Então, o limite dessa função é 1. E vocês também podem ver isso no GeoGebra. Podem, vamos aqui, né? Escrever essa função tangente de t sobre seno de t e dá para visualizar que nossa função aqui é tangente
tangente de x, ¿no? Aquí GeoGebra reconoce x como variable independiente. Vemos cuando x aproxima-se de 0, ya sea pela direita ou pela esquerda, nossa função está se aproximando de 1, né? Está se aproximando de 1. Muito bem. E, bem, a gente pode calcular outros limites, né? Por exemplo, verificar isto. Aqui, sabendo que a função cosseno é contínua em 0, bem, poderíamos talvez estar tentados a usar propriedade de limite de um quociente. Então, limite do denominador quando t tende a 0 seria 0. Limite do numerador quando t tende a 0 seria 1 menos cosseno de 0 seria 0. Né? 1 menos 1, 0. Então, estamos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Neste caso, precisamos eliminar essa indeterminação e para isto vamos usar o artifício de multiplicar a nossa função por 1 mais cosseno de t no numerador e no denominador. Fazendo isso, no numerador temos uma diferença de dois quadrados, certo? Aqui faltou escrever, né? Limite. Limite quando t tende a 0. E no denominador temos esse produto. 1 menos cosseno quadrado de t é seno quadrado de t. Tá? E aqui essa expressão é reescrita de uma maneira apropriada. É seno de t dividido por t multiplicado por seno de t dividido por 1 mais cosseno de t. É a mesma expressão, só que estamos usando agora dessa maneira conveniente para perceber que esse limite já sabemos quando t tende a 0 é 1. E quando t tende a 0, isto, o numerador tende a 0, porque a função seno é em contínua em 0, e o denominador tende a 1 mais cosseno de 0, que seria 2. Né? Ou seja, o denominador tem limite distinto de 0, podemos aplicar que o limite desse quociente vai ser o quociente dos limites, que seria 0, porque o numerador tem limite 0. Logo, temos essa função que tem limite 1, essa outra função que tem limite 0. Então, o produto, como ambas funções têm limite, o limite do produto vai ser o produto dos limites, que seria 1 por 0, o resultado é 0. E usando essas identidades para o seno de soma de dois ângulos e o cosseno da soma de dois ângulos, podemos mostrar que, de fato, a função seno e a função cosseno são contínuas em qualquer número real. Tá? Isso fica intuitivamente claro porque já sabemos que o gráfico da função seno não apresenta nenhuma descontinuidade, nenhuma quebra, né? É uma função periódica. E a função cosseno também não apresenta nenhuma quebra. Tá? Então, essas afirmações ficam intuitivamente claras olhando o gráfico das funções seno e cosseno. E, de fato, o seguinte resultado menciona que as funções trigonométricas, essas 6 funções trigonométricas, são contínuas no seu domínio. Tá? Se a gente conhece seu domínio, bem, aqui já sabemos que todos são reais. Aqui tangente seu domínio é todos os reais, excluindo os pontos onde o cosseno é 0, né? Tá? Aqui bem, podemos lembrar qual seria esse domínio, seria todos os reais excluindo os pontos da forma K pi meios, né? Por exemplo, não é contínua em pi meios, não é contínua em menos pi meios, tá? Então aqui teríamos que lembrar, né? Qual seria o domínio dessa função? Aqui também, aqui também, aqui também. E
bem, a afirmação fala de que todas essas funções trigonométricas são contínuas no seu domínio. Muito bem. E também acontece que as funções inversas também vão ser contínuas no seu domínio. E finalmente, bem, as outras funções que também a gente foi apresentada no início da disciplina foram as funções exponenciais e logarítmicas. E, bem, essas funções também são funções contínuas no seu domínio. Isso também fica intuitivamente claro porque o gráfico de uma função exponencial era uma curva sem nenhuma quebra, tá? E o mesmo acontecia com a função inversa da função exponencial, que era a função logarítmica, né? Por exemplo, o logaritmo na base 2 de x, o gráfico vai ser essa curva que vamos fazer em cor azul. E essa função, essa curva não apresenta quebra nenhuma, tá? No seu domínio, né? Obviamente. Então, a função logarítmica é contínua no seu domínio. Sim? Então, resumindo, temos funções que são contínuas no seu domínio, são as funções polinomiais, as funções racionais, as funções trigonométricas, as funções inversas das funções trigonométricas e as funções exponenciais e logarítmicas são funções contínuas no seu domínio. Isso significa que para qualquer número do seu domínio da função, das funções mencionadas, temos que o limite da função quando x tende a A, isto é f de A, sendo que A está no domínio dessas funções mencionadas, né? E, bem, e vimos também que esse limite aqui é importante, tá? É um limite que vimos, a afirmação é verdadeira olhando o gráfico dessa função no GeoGebra, e essa afirmação ou esse limite nos permite concluir de maneira rigorosa, como foi feito aqui, que a função seno e a função cosseno são contínuas no número zero. E isso depois vai nos levar que a função seno e cosseno são contínuas em qualquer número real. Bem, pessoal, então esse seria o conteúdo de nossa aula 11 e vocês podem tentar os exercícios, tá? Para fixar as ideias e os conceitos de função contínua.